é muito importante nós racionalizarmos a utilização de todos os equipamentos de proteção individual. E aí nós devemos recorrer à melhor evidência disponível que existe. Falo em racionalizar, provavelmente estamos numa situação tão crítica que teremos mesmo até que entrar numa parte de racionar, mas isso já é outra questão. Para aqueles que subestimam um pouco ainda esta ameaça, ficam aqui os números atuais do impacto a nível global da Covid-19. Mais de 1.400.000 casos confirmados, mais de 82 mil mortos e a pandemia afeta 184 países. Aliás, eu tinha colocado aqui este slide há 2 dias e depois, entretanto, tive que o mudar. Tal foi a variação de casos que ocorreram em apenas 2 dias. Com isto, não quero assustar ninguém. Aliás, queria-vos também transmitir uma palavra de esperança, mas de facto, aqui o grande problema que nós enfrentamos é a incerteza em relação ao comportamento desta doença, em relação a algumas questões que ela levanta. No entanto, a pandemia de Covid-19 não é, e também não será, de certeza, a última pandemia da nossa história. Esta pandemia não é, nem vai ser a última, e vocês veem aqui uma história das diversas epidemias e pandemias ao longo da história, e o tamanho das bolas está feito à escala, se bem que a Covid-19 ainda é um fenómeno em evolução. Vocês veem que, em relação ao número de mortos, já lidámos com pandemias muito piores. Por exemplo, a gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas e que ocorreu numa altura especialmente crítica, no pós-Primeira Guerra Mundial, e nessa altura nós não tínhamos os recursos técnicos e científicos que temos neste momento e conseguimos sobreviver enquanto humanidade. Portanto, aqui uma palavra de esperança. Neste momento existe uma grande colaboração ao nível da comunidade científica a nível mundial na procura de uma solução para este problema. Ora bem, em relação aos equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção individual são apenas uma pequena parte de todas as medidas de prevenção e de controle da infecção. E não podem ser, obviamente, vistos de um modo isolado. Depois, eu creio que até num dos seminários futuros nós poderemos falar sobre as outras medidas que podem ser implementadas ao nível da clínica dentária, do consultório dentário, como, por exemplo, a triagem do doente, a parte da organização do espaço, a parte de desinfecção e de controle da qualidade do ar, mas hoje vamos falar sobretudo da parte dos equipamentos de proteção individual. A seleção dos equipamentos deve ser feita, como vos disse, de uma forma racional e tem que ter em conta o grau de ameaça que nós enfrentamos, nomeadamente a virulência do agente em questão, os seus modos de transmissão e também as consequências que apresenta para as pessoas infectadas. Infelizmente, para a Covid-19 nós ainda não dispomos de uma vacina nem de um tratamento dirigido. Outra questão que se poderia colocar era se a seleção dos equipamentos poderia ser feita de acordo com o estado do doente, ou seja, um doente confirmado, suspeito ou aparentemente saudável. Quanto a esta questão, nós devemos utilizar aquela velha máxima que é utilizada na prevenção e controle da infecção, é que qualquer paciente é um potencial infectado. E por isso teremos sempre que utilizar as precauções universais. O grande problema em relação à Covid-19 é que existem pacientes assintomáticos e pacientes com sintomas muito leves, que às vezes até os podem desvalorizar, mas que podem transmitir a doença. Ainda em relação à seleção dos equipamentos, ela deve ser feita de acordo com o risco de exposição e com as tarefas a executar, porque é totalmente diferente o equipamento necessário para a realização de um exame intraoral, para ver um doente passar uma receita, do que estarmos a fazer,
procedimentos cirúrgicos ou procedimentos com exposição a aerossóis. E depois aqui, neste tema da seleção dos equipamentos, também é importante pensarmos um pouco nas condicionantes. E há aqui a questão da ergonomia. Muitos dos equipamentos que nós vemos agora nas notícias, que conferem um grau de proteção máximo, são equipamentos que dificultam os movimentos, que dificultam a comunicação entre os profissionais, que dificultam a respiração. E agora, no momento até que o verão se está a aproximar, a utilização daqueles equipamentos mais complexos pode ser extremamente desconfortável. Por outro lado, neste momento, deparamos-nos com uma escassez no fornecimento destes equipamentos a nível mundial. Há uma corrida por parte de todos os países a estes equipamentos e a sua disponibilidade neste momento encontra-se reduzida. Portanto, nós temos que pesar a relação custo-benefício na utilização desses mesmos equipamentos. Ora bem, em relação à transmissão do vírus, nós sabemos que pode ser transmitido por contacto direto através das gotículas respiratórias, por exemplo, pela tosse, pelo espirro, ou pode ser transmitido através do contacto das mãos com superfícies contaminadas, que a seguir, se forem levadas às mucosas, à mucosa ocular, nasal ou oral, pode provocar contaminação. Mas nós, na prática da medicina dentária, estamos especialmente expostos, porque trabalhamos com instrumentos capazes de produzir aerossóis. E aquilo que alguns dados preliminares indicam é que este vírus pode permanecer viável nos aerossóis durante pelo menos 3 horas. E também em relação às superfícies, o que os dados indicam é que, em algumas superfícies, o vírus pode permanecer viável até 72 horas. Em relação então aos equipamentos de proteção individual, e começando pela parte dos óculos e das viseiras, importa aqui termos em consideração vários fatores. Estas viseiras que vocês veem aqui, conseguem ver o meu cursor? Sim, estou. Estas viseiras que vocês veem aqui onde está o cursor, são viseiras que são bastante frágeis e que correm um risco de se deslocarem durante a utilização. Inclusivamente esta aqui de cima, que é só meia viseira, não protege totalmente o operador. Aqui em baixo temos uma viseira com uma construção mais robusta, que é mais estável, mas não se esqueçam de uma coisa, que é as viseiras não conferem uma proteção completa contra os aerossóis. É possível que aqui lateralmente possam até inclusivamente passar alguns salpicos dependendo do ângulo. Em relação aos óculos de proteção, nós temos de diversos tipos. Estes 2 modelos aqui são aqueles que estamos mais habituados a ver. Agora, estes óculos não se adaptam completamente à face e podem permitir a passagem de gotículas e ainda mais de aerossóis. Especialmente estes que têm aqui umas aberturas laterais para ventilação. Este modelo aqui inferior já possui uma melhor adaptação à face, mas tem aqui estas perfurações que podem permitir também a passagem de aerossóis. Portanto, se quisermos ter uma proteção ocular completa, o que eu sugiro é a utilização destes óculos, aqui na coluna da direita, que se adaptam bem à face. Idealmente, a parte em contacto com a pele deve ser molde, silicone, para promover um bom selamento, mas também para promover algum conforto. E em relação aqui a este tipo de equipamentos, é muito importante que eles sejam testados previamente, porque estão disponíveis em vários tamanhos e isto não há aquela coisa de um modelo serve para toda a gente. E às vezes não basta ter os equipamentos, é preciso selecionar os equipamentos corretamente, porque senão eles não vão cumprir a função
para o qual estão propostos. Deixem-me só aqui. Ora bem, aqui do lado esquerdo nós temos aquilo que é designado normalmente por máscaras cirúrgicas. As máscaras cirúrgicas foram desenvolvidas principalmente para a proteção do doente, para durante uma cirurgia não haver contaminação da ferida operatória através de gotículas emitidas pelo operador, pela fala, pela tosse. Embora elas tenham sido desenvolvidas para a proteção do doente, elas podem conferir uma proteção ligeira para o utilizador face às gotículas, mas não conferem nenhuma proteção quanto aos aerossóis, porque estas máscaras não se adaptam convenientemente à face. Nós temos passagem de ar lateralmente e depois também temos aqui um problema que é o controlo e as normas que regem o seu fabrico são um pouco rígidas e a capacidade de filtração não é standardizada. Portanto, em relação aos procedimentos que envolvem a formação de aerossóis, estas máscaras cirúrgicas não estão aconselhadas. Para esses procedimentos estão aconselhados a utilização dos chamados respiradores, que podem ser descartáveis, aqueles que vocês veem aqui ao meio, ou podem ser reutilizáveis, como estes respiradores de face completa ou de meia face. Em meu entender, não há necessidade na clínica dentária de utilizarem estes sistemas mais complexos de respiradores reutilizáveis, porque são bastante desconfortáveis, porque levantam alguns problemas em relação à sua desinfecção e esterilização. Na nossa prática diária, basta-nos utilizar estes respiradores descartáveis, também conhecidos como peças faciais filtrantes. Estes respiradores adaptam-se bastante bem à face, promovem um bom selamento e vão conferir, em princípio, uma proteção bidirecional, ou seja, protegem o doente, mas também protegem o seu utilizador. Aqui é também muito importante a questão da seleção do tamanho e deve ser efetuado um teste de selamento para verificar se não existem fugas à volta que possam comprometer a sua finalidade. Ora bem, existem vários standards a nível mundial consoante o país onde são fabricados estes respiradores. Nos Estados Unidos temos, por exemplo, a N95, que equivale à FP2 europeia, ou à P2, segundo o standard da Austrália e Nova Zelândia, e que também é equivalente à KN95 de fabrico chinês. Ora bem, todas estas máscaras têm uma capacidade de filtrar 95% das partículas com um tamanho igual ou superior a 0,3 microns. Depois temos máscaras com uma capacidade de filtração maior. Nós sabermos então que tipo de máscara é que devemos selecionar. E para isso devemos ter em conta o tamanho da partícula do vírus. Ora bem, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, tem um tamanho que varia entre os 0,06 e os 0,14 microns, o que nos levaria a tirar uma conclusão que é, então, se essas máscaras só são eficazes para partículas superiores a 0,3 microns, isso não nos serviria. Ora bem, isso não corresponde à verdade. Estes testes são feitos com estas partículas de 0,3 microns porque são consideradas as partículas impactantes de tamanho mínimo. Estas partículas até 0,3 microns, as partículas com um tamanho superior a 0,3 microns conseguem ter um movimento linear e previsível e, portanto, serem filtradas pela máscara, mas partículas de um tamanho inferior exibem aquilo que se chama de movimento browniano, ou seja, essas partículas com um tamanho muito pequeno vão interagir com as moléculas do ar, o oxigênio, o nitrogênio, e no fundo têm um trajeto muito errático, tipo bola de ping-pong, o que as torna mais fáceis de filtrar
pela máscara. Portanto, não é necessariamente verdade que uma máscara N99 seja superior a uma máscara N95 no que toca à proteção contra o coronavírus. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer é que, no que toca à proteção respiratória, no caso daqueles procedimentos que vão produzir aerossóis, a máscara FFP2 deve ser considerado o standard mínimo. Depois há aqui a questão de as máscaras devem ou não devem ter válvula. Ora bem, a utilização destas máscaras pode ser bastante desconfortável, sobretudo se forem utilizadas durante longos períodos de tempo. Há acumulação de umidade dentro da máscara, há acumulação de CO2 e, no fundo, esta válvula destina-se a facilitar a saída do ar, o que pode tornar um pouco mais confortável a sua utilização, mas depois também tem o reverso da medalha, que é pode permitir a contaminação do doente através do ar exalado. Estas máscaras que vocês viram anteriormente, a grande maioria delas não está certificada contra os salpicos. E aqui temos duas hipóteses. Podemos utilizar uma máscara destas e uma máscara cirúrgica por cima, para prevenir a exalação de ar para cima do doente e para a proteger dos salpicos, ou podemos utilizar esta máscara, que vocês veem aqui do lado direito, que essa sim está concebida para a utilização em bloco operatório e que é resistente aos salpicos. Há aqui uma questão também que se tem debatido muito nos últimos tempos, que é quanto à utilização prolongada destas máscaras e a sua reutilização, dada a escassez atual no mercado. Eu não vou ter tempo de abordar isto, mas depois, se quiserem, na parte das perguntas, poderemos falar um pouco mais sobre esta questão de durante quanto tempo é que estas máscaras podem ser utilizadas, se podem ou não ser reutilizadas e que métodos é que existem para a sua desinfecção. Ora bem, em relação à proteção das mãos, às luvas, nós temos diversos tipos de luvas que devem ser adequadas ao procedimento que vamos efetuar. As luvas de exame normais que nós utilizamos, não estéreis. Aqui a única coisa que eu vos queria chamar a atenção é que para termos uma proteção mais completa devemos utilizar luvas com um cano mais comprido que permitam que a luva cubra totalmente o punho da bata. A utilização de luvas cirúrgicas, de luvas estéreis, só está indicado em procedimentos cirúrgicos. Para a limpeza e desinfecção do gabinete, para a manipulação de resíduos, estão indicadas luvas mais grossas, portanto não têm uma sensibilidade tátil tão grande, mas conferem uma maior proteção, por exemplo, na manipulação de instrumentos cortantes. Em relação à proteção corporal, mensagens importantes. Nós não devemos utilizar na clínica a nossa roupa da rua, devemos utilizar túnicas e calças que podem ser reutilizáveis, desde que permitam ser lavadas a uma alta temperatura, ou que podem ser descartáveis. Aqui o importante é elas serem de manga comprida, para poderem proteger completamente as extremidades. Mas atenção que estas túnicas e estas calças não são consideradas propriamente um equipamento de proteção individual. Sobre esta roupa de uso clínico, este vestuário clínico, nós devemos utilizar uma bata descartável, de preferência e com fecho atrás. Como alternativa, temos estes fatos de proteção completa, que podem ser descartáveis ou que também podem ser reutilizáveis, que podem ter um capuz que cobre a cabeça e que podem também ter a parte da proteção para os pés incorporado. Depois temos os aventais. Ora bem, os aventais só devem ser utilizados caso não exista à nossa disposição uma bata que seja completamente impermeável e que se preveja a realização de procedimentos que possam dar origem a salpicos. Em relação à proteção da cabeça, nós devemos utilizar estes gorros, se bem que
muitos deles não são completamente impermeáveis. Ultimamente tem sido muito discutida a utilização destas cóbulas, que são impermeáveis e cobrem completamente a zona da cabeça e do pescoço. De facto, elas conferem um grau de proteção maior, mas é bastante desconfortável a sua utilização em períodos superiores a 2 horas. Em relação ao calçado e à proteção dos pés, muitos de nós na clínica estamos habituados a usar estas socas. É importante que as socas não tenham perfurações para não permitir a entrada de líquidos e, preferencialmente, nós devemos utilizar uns cobre-pernas e não uns cobre-pés, de modo a impedir a passagem de líquidos na zona de transição. Ora bem, para além de possuirmos os equipamentos de proteção adequados, é muito importante, como vos disse, a questão da seleção dos tamanhos indicados para cada utilizador, porque se a seleção for incorreta, isso pode comprometer a sua eficácia. E depois também muito, mas muito importante, são os procedimentos de colocação e de remoção destes equipamentos. Porque muitas das vezes o contágio ocorre durante a fase de remoção dos equipamentos. Eu vou-vos mostrar aqui um vídeo que está bastante acelerado, porque não temos muito tempo, mas que demonstra como é que deve ser feito esse procedimento de colocação dos equipamentos de proteção individual. Ora bem, vem aqui o equipamento todo disposto. O primeiro passo é, obviamente, desinfetar as mãos. Reparem que o operador já está com a roupa, com a túnica e com as calças e está agora a colocar uma bata descartável. Idealmente estes procedimentos... Professor, a gente não está vendo não, professor. Ok, deixem-me só então voltar ao início. De facto, isto não sei porque é que coisa não está a dar. Ora bem, vem aqui... Deixem-me só... Vem aqui então a colocação da bata. Idealmente isto deve ser feito com o auxílio de uma assistente. Por cima da bata está a colocar um avental, mas como vos disse, na maior parte dos casos não há necessidade. Se a bata for impermeável, não há necessidade de se colocar um avental. E agora a colocação do respirador. Colocar primeiro a tira de cima, o elástico de cima, depois o de baixo. Deve ser feita alguma pressão sobre o nariz para adaptar corretamente o respirador e depois deve ser feito um teste para ver se ele está a selar, desculpem, voltei ao início, para ver se ele está a selar adequadamente. Se ele não estiver a selar adequadamente, nós devemos reajustar as tiras. Desculpem lá que isto saiu do sítio. Conseguem ver assim? Estão a ver? Não. Não. Estamos a ver uma imagem estática. Ora bem. Agora sim, começou. Então, vocês veem a desinfecção das mãos, colocar o primeiro par de luvas, colocar a bata, o avental, que pode ser dispensável, e depois a colocação do respirador e, em seguida, a colocação da viseira. É muito importante verificar se não existe uma interferência dos óculos ou da viseira com o respirador. Okay? Eles devem ser compatíveis em termos de tamanho. Cá está o tal teste do respirador. Não devemos sentir a entrada e a saída de ar lateralmente, a colocação da viseira e depois a colocação de um segundo par de luvas. Ou seja, aquele primeiro par de luvas vai funcionar como se fosse uma segunda pele e o segundo par de luvas por cima para conferir mais proteção. Em relação à remoção dos equipamentos, vocês viram que a primeira coisa que é removida são as luvas, porque são consideradas o item mais contaminado. Depois deve ser feita a remoção do avental, rasgando, e depois da bata. Nós, ao removermos a bata, devemos evitar tocar na superfície externa, que é a mais contaminada, e depois devemos, ao longo destes procedimentos, ir higienizando várias vezes a mão, com as mãos, com uma solução hidroalcoólica, e depois reparem que já fora da zona de contaminação é que vai ser removido o respirador.
Ora bem, então, em relação à seleção dos equipamentos, que evidência é que existe para a sua utilização? Ora bem, vocês veem aqui os estudos existentes relativamente à utilização de máscaras, de respiradores, de luvas e de batas. E aquilo que nós vemos é que, de facto, existem muito poucos estudos, e os estudos que existem, boa parte deles, são estudos de fraca qualidade, ou seja, na base quase da nossa pirâmide de evidência. É importante, então, nós percebermos qual é que é a força das recomendações que estamos a emitir. E isto aqui são as recomendações da Organização Mundial de Saúde quanto à utilização e às medidas de proteção relativamente às doenças respiratórias altamente infecciosas. Ora bem, como vocês podem ver, a maioria da evidência que nós temos a estas medidas é baixa ou muito baixa. Medidas como, por exemplo, a triagem dos pacientes, medidas de etiqueta respiratória, de separação espacial ou a utilização dos equipamentos de proteção individual, nós temos muito pouca evidência respeitante à sua utilização. Mas mesmo assim, os peritos indicam que estas medidas devem ser implementadas ao nível das unidades de saúde. Reparem aqui, por exemplo, em relação à utilização dos equipamentos de proteção individual para aqueles procedimentos geradores de aerossóis, nós praticamente não temos evidência a esse respeito. No entanto, a OMS recomenda que, nesses casos, se deva utilizar um nível de proteção superior. É claro que, devido à fraca evidência existente, esta recomendação é condicional e é natural que, com o tempo, estas recomendações possam ser revistas. Ora bem, em termos então de mensagens finais, a preparação é a chave para nós lidarmos com este problema e reduzirmos o seu impacto. É fundamental que cada clínica tenha um plano de ação. Uma medida isolada é insuficiente. No fundo, isto são um conjunto de medidas que devem atuar. Está a no telemóvel. Estava eu a dizer que a utilização de uma medida isolada é insuficiente. Isto deve ser tudo visto no seu global. Não esquecer medidas tão básicas como a lavagem das mãos, que nós sabemos que, no entanto, a nível hospitalar, por vezes não tem a adesão que seria necessária e expectável. Além de dispormos do equipamento, é muito importante a formação e o treino dos profissionais envolvidos. Todos os profissionais que trabalham connosco devem ter o conhecimento da doença, das suas vias de transmissão, para nos poderem ajudar na triagem dos casos suspeitos. É muito importante treinar a colocação e a remoção destes equipamentos de proteção individual, porque a sua utilização incorreta pode pôr em causa a sua eficácia. Portanto, nós devemos supervisionar de perto todo o processo. É muito provável que, ao longo do tempo, estas recomendações possam sofrer alterações, daí que seja muito importante estarmos atentos e seguirmos as recomendações de organizações como a Organização Mundial de Saúde, o Centro Europeu de Controlo de Doenças, ou também o americano, as orientações da Direção-Geral de Saúde. Também é muito provável que sejam desenvolvidos tratamentos eficazes para a Covid-19 ou, eventualmente, o desenvolvimento de uma vacina, que o grau de ameaça possa baixar um pouco e que estas guidelines sejam adaptadas. Portanto, como profissionais, todos nós devemos ser parte da solução para este problema. Infelizmente, neste momento, não temos investigação científica de qualidade sobre a relação custo-benefício na utilização de alguns equipamentos. Nós devemos, em algumas situações, pecar um pouco por excesso. Portanto,
a cautela nunca fez mal a ninguém. No entanto, também temos que ser racionais. Num período em que os recursos escasseiam, nós temos, de facto, que utilizar aqueles equipamentos que conferem um grau de proteção maior apenas naquelas situações que representam um maior risco, evitando o seu desperdício em situações onde não existe indicação para a sua utilização. E pronto, estas eram as mensagens principais que eu tinha para vos transmitir. Muito mais haveria certamente a dizer. Depois, no final, como vos disse, se quiserem discutir alguns pontos específicos, terei todo o prazer em fazê-lo. Muito obrigado.